Disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados ou amedrontados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Amém, meus irmãos? Até aqui, eu confesso aos irmãos que eu me sinto constrangido diante desse texto, me sinto desafiado diante desse texto, de tamanha grandiosidade e de tamanha maravilha que esse texto vai nos apresentar. Confesso que o meu sentimento é de total constrangimento. Quando eu olho para a minha vida como pecador, eu vejo o quanto estou longe do Senhor e o quanto eu preciso estar mais perto dele. Quando eu olho para esse texto, eu vejo o quão miserável e pecador que sou. Mas também quando eu olho para esse texto, eu vejo o quanto Cristo me ama, o quanto Cristo me amou. Esse texto deve nos impactar a nossa vida. Esse texto deve nos fazer nos curvar um pouco mais diante da sua palavra, diante daquilo que Cristo vai apresentar e se manifestar diante de Pedro, Tiago e de João. E que esse texto também nos alcança nesta noite. Ele tem algo muito forte a nos dizer e a nos ensinar. Nós, na última vez que ministramos no livro de Marcos, nós falamos estamos pregando uma série sobre sofrimento, o sofrimento de Jesus por causa do Evangelho, o seu propósito. Falamos acerca do sofrimento dos seus discípulos e todos aqueles que aderirem a seguir a Cristo, e todos aqueles que vestirem a camisa do Evangelho. Cristo não escondeu, Cristo não iludiu, mas Ele apresentou qual é o resultado daqueles que seguem a Cristo e o seu Evangelho. O resultado do Evangelho é sofrimento, mas o final dele é glória eterna, é estar juntamente com Ele por toda a eternidade. Jesus mostrando, na última mensagem, nós falamos o porquê seguir Jesus. O porquê seguir Jesus é muito gratificante por causa daquilo que Ele fez, daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele é eternamente, da sua obra que superou todo o pecado e que nos alcançou com a sua infinita misericórdia. Nesta noite não é diferente. Jesus continuará falando acerca do sofrimento. Na transfiguração apresentará de fato o sofrimento. Nós vemos aqui que esse é um milagre único na história da humanidade. É o único milagre, um milagre único na história da humanidade, e que jamais pode ser interpretado como algo normal ou cotidiano. Então é por isso que eu disse para você, quando eu olho para esse texto, eu me constranjo. Quando eu olho para esse texto, esta passagem, essa transfiguração é algo único para a minha vida, para a sua vida. Jesus fortalece. Esse é um ato esse é um momento raro em que Jesus vai fortalecer a fé desses homens através dessa visão que Ele concederá aos seus discípulos. Jesus permite que esses homens vejam então a sua glória. Como que responderemos à pergunta então,
como que estava a mente desses homens, como que estava o estado do pensamento desses homens. Ao discorrermos a leitura desta palavra, nós vimos de que forma que esses homens se encontravam. Estavam totalmente amedrontados, estavam totalmente aterrados de medo. A passagem que está diante de nós, o texto vai nos mostrar. A primeira coisa aqui que nós devemos observar, o termo transfigurado. Ele descreve, o termo transfigurado descreve uma mudança exterior, originária do interior. Nós vemos aqui que 6 dias depois, Marcos vai dizer, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e levou a sós à parte a um alto monte, e ali ele foi transfigurado diante deles. Nesse momento, Jesus mostra aquilo que ele é no seu interior. Aquilo que é no seu interior, Jesus se revela diante de Pedro, diante de Tiago e diante de João. Ao transfigurar-se diante dos seus discípulos, o propósito do Senhor foi de manifestar a sua glória como Messias, prometido nas Escrituras. Observe você que aquilo que Cristo tinha prometido aos seus discípulos, Ele está agora realizando. Veja comigo um pouquinho acima. Disse-lhes ainda: em verdade vos digo, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. De maneira nenhuma, em verdade vos afirmo, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Diante deles está o próprio Cristo apresentando a sua forma originária do seu interior. Ele está expondo a sua glória diante de Pedro, diante de Tiago e diante de João. Aquilo que ele tinha prometido, que acima de tudo, ele está apresentando que acima de tudo ele é o Filho de Deus. O versículo 3 diz que as suas vestes, então, ao ele externar, ao ele apresentar aquilo que está no seu interior, ao ele revelar-se diante dos discípulos, o versículo 3 vai dizer que as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodos brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Jesus se mostrando, Jesus apresentando aquilo que ele é, Jesus mostrando a sua glória, Jesus mostrando o seu poderio diante de Pedro, diante de Tiago e diante de João. Esse é um importante relato, e que ele também tem muita semelhança nas passagens dos acontecimentos, como aconteceu no livro de Êxodo, no capítulo 24. São atos semelhantes a isso, a esta passagem a qual Cristo está se revelando diante dos homens. Cristo mostrando esta necessidade de manifestar a sua glória aos seus discípulos, devido da resposta, devido daquilo que ele vinha prometendo aos seus discípulos. Ele então se revela aos seus discípulos, ele apresenta a sua glória aos seus discípulos naquele monte. Qual era então a necessidade da manifestação da glória, da sua glória? Qual era a maior necessidade da manifestação da sua glória diante então dos discípulos? É essa pergunta que nós devemos fazer. Qual foi a necessidade da manifestação da glória diante dos discípulos? A primeira coisa é corresponder à confissão de Pedro que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós vemos no capítulo de Mateus, no capítulo 8, do versículo 29 e 30, é corresponder à confissão de Pedro de que Cristo é o Filho de Deus.
Essa é a necessidade, uma das necessidades de Cristo manifestar a sua glória diante de Pedro, diante de Tiago, diante de João. A segunda necessidade de se manifestar essa glória era para cumprir as promessas feitas há alguns dias aos apóstolos. Nós vemos também em Marcos, o capítulo 9, o versículo 1, aquilo que nós acabamos de ler, era mostrar, é cumprir a promessa feita alguns dias atrás. Cristo manifestando a sua glória para corresponder à confissão de Pedro, quando Jesus chega até os seus discípulos e pergunta: quem diz os homens que sou? Há um Elias ou um dos profetas. E aí Jesus faz outra pergunta: mas e vocês, quem dizes que eu sou? Pedro então, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, então se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Esta é a manifestação da glória, é Cristo mostrando, confirmando a confissão de Pedro, que foi através do Espírito Santo de Deus, que foi revelado não pela carne, mas pelo Espírito de Deus. Essa é a necessidade da manifestação da glória de Cristo. Essa é a segunda necessidade da manifestação da glória de Cristo. A segunda necessidade da manifestação da glória de Cristo é que Ele veio para fortalecer os seus discípulos quanto à certeza de que Ele ressuscitaria dos mortos. Nós observamos o capítulo 8, o versículo 3, olha aí comigo, de Marcos: se eu os despedir para suas casas, em jejum desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Marcos 8:31, perdão. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. O terceiro motivo, a terceira necessidade de Cristo manifestar a sua glória era para fortalecer os seus discípulos quanto à certeza de que Ele ressuscitaria dos mortos. O capítulo 9 também, e o versículo 9 diz: ao descerem do monte ordenou-lhe Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Então, para nós gravarmos a primeira necessidade da manifestação da glória, corresponder à confissão de Pedro acerca de quem era Jesus. A segunda necessidade da manifestação da glória era cumprir as promessas feitas alguns dias aos discípulos. Marcos capítulo 1, versículo 9. A terceira necessidade da manifestação da glória é fortalecer os seus discípulos quanto à certeza de que Ele ressuscitaria dos mortos. Esse é o grande propósito de Jesus se manifestar, de Jesus mostrar o seu lado de glória, de Jesus se apresentar a eles. Eu quero que você imagine isso, meus irmãos. Eu quero que você imagine quão maravilhoso e espetacular ver Cristo naquele momento resplandecente diante desses 3 discípulos. Como que você ficaria? Qual era a sua atitude? De que forma você se portaria diante da manifestação da glória de Cristo? Qual seria a sua postura? Qual seria a sua resposta? Qual seria a nossa resposta? Nós vemos na transfiguração exatamente esse mesmo relato. Nós vemos na transfiguração a semelhança, como eu disse atrás, com os acontecimentos de Êxodo. Nós vemos a transfiguração, nós vemos o Êxodo. Também nós vemos que eles estão no monte. O livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 12, vai apresentar também que eles estão no monte. Também no capítulo de Marcos, 6 dias, no versículo 2, também nós vemos no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 16, também vemos os companheiros no versículo 2, vemos também os companheiros no capítulo 24 de Êxodo, versículo 9, vemos o brilho das roupas e a face transfigurada,
Vemos também o brilho na face de Moisés, capítulo de 29, versículo 35 de Êxodo. Vemos também a construção de tendas, no versículo 6, versículo 5. Também vemos as construções de tendas no capítulo 34, versículo 30. Vemos a nuvem no versículo 7 de Marcos. Vemos a nuvem também no capítulo 24, 16 de Êxodo. E é muito provável que Jesus estivesse querendo lembrá-los do primeiro êxodo e mostrar-lhe que um novo êxodo estava para ocorrer. Nós vemos essas manifestações, e a primeira coisa, a promessa dessa glória, e Jesus se referindo à promessa dessa glória, todas essas coisas, os motivos dessas necessidades dele se apresentar com a sua glória. A segunda coisa que nós devemos perceber na manifestação desta transfiguração de Cristo é a presença de Moisés e de Elias. A primeira parte que nós estamos analisando, do versículo 1 ao versículo 3, nós vemos a necessidade da manifestação da glória. A segunda parte desse sermão é a presença de Moisés e a presença de Elias. Nós vamos ver aí no versículo 4, olha comigo. Apareceu-lhe Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. A aparição de Moisés representava a lei, ou seja, o Pentateuco. A presença de Elias representava os profetas e as leis, ou as escrituras do Antigo Testamento. Nós vemos também que no livro de Lucas, vai dizer no capítulo de Lucas, nós vamos ver que aqui no livro de Marcos, o capítulo 9, nós não vamos perceber, Marcos não vai dizer do que eles estavam conversando, mas Lucas vai dizer que eles estavam conversando sobre a morte de Jesus, que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus a respeito da sua morte, a respeito do caminho de sofrimento que Jesus iria passar. Marcos aqui oculta isso, mas Lucas vai dizer que eles estavam conversando acerca da morte de Jesus, que a altura deles tomarem a palavra, deles conversarem, deles dialogarem acerca do seu sofrimento, acerca daquilo que Jesus ia passar. Eles estavam conversando exatamente isso, da obra que Cristo veio realizar. Essa presença de Moisés e Elias, essa presença deles conversando, que indicou que as escrituras do Antigo Testamento estavam apontando para ele, para cumprir aquilo que Elias, aquilo que Moisés vinham pregando e anunciando. Eles veio para confirmar que aquilo que eles falavam do Antigo Testamento, que as suas pregações, que os seus alertas acerca do Antigo Testamento, eles estavam falando do próprio Cristo Jesus. O assunto dessa conversa era o assunto exatamente sobre a cruz. O assunto dessa conversa era exatamente a partida de Cristo, que aconteceria em Jerusalém. Isso mostrando a morte de Cristo, mostrando que a morte de Cristo foi o centro da história da redenção. Elias e Moisés, mostrando que Cristo é o fundamento, que Cristo é o resultado de toda a história, que Cristo é o resultado de toda a pregação, não só de Elias, como de Moisés, que eles foram a sombra, que eles vieram para exatamente falar do próprio Cristo, e agora eles estão presentes para confirmar a presença do próprio Cristo, dizendo da sua morte, falando da sua morte, contando do seu caminho até a cruz, eles confirmando.
Interessante nesta cena, neste acontecimento, diante desta conversa, isso deve nos chamar a atenção, porque Pedro e aqueles que estavam diante desta aparição, segundo a Escritura, eles não conheciam, mas eles entenderam. O texto diz que eles conversando com Jesus, então, versículo 4. Olha comigo o versículo 5. Então Pedro, percebendo, ouvindo, e aqui a aparição não dá vazão para o espiritismo, não. Aqui não é encarnação. Isso aqui, na apologia ou na apologética, estudo apologético, isso não dá vazão para espiritismo, ou dizer que Jesus está lá conversando com os mortos. Não, Jesus não fala com mortos, Jesus fala com aqueles que estão vivos, e aqui não dá vazão para isso. Talvez alguém pegue esse texto e vai trazer um ensinamento totalmente errado, ou talvez o espiritismo vai trazer um ensinamento totalmente errado, que se fala com mortos. Não, nós sabemos muito bem que um foi transladado e que o outro foi tomado para si. Sabemos que Elias foi transladado numa carruagem de fogo, cavalos de fogo. Sabemos que Moisés foi sepultado, mas ninguém sabe aonde ele foi sepultado. E aqui está Moisés e Elias, representando os profetas e a lei do Antigo Testamento. Aqui está Moisés e Elias, confirmando de quem eles vinham falando. Eu quero dizer para vocês que Moisés e Elias também sofreram, passaram também por sofrimento. Moisés e Elias também foram rejeitados, sofreram, não tiveram uma vida fácil, não tiveram uma vida de compreensão, foram perseguidos também, foram maltratados também, por causa do mandamento do Senhor. Eles estão representando aqui o sofrimento. O que eles estão nos dizendo, o que está sendo apresentado é dizendo aqui, que Cristo também está vindo no mesmo caminho de sofrimento, que Cristo também passará pelo mesmo caminho de sofrimento, que Cristo não é indiferente com o sofrimento que Moisés e Elias também passou. O texto está nos dizendo, Marcos está nos apresentando, que Cristo também irá sofrer, Cristo também irá padecer por causa do Evangelho. O que deve chamar a nossa atenção é a postura agora, depois dessa visão. Pedro, então, tomado pelo impulso, ele então, tomando a palavra, disse, versículo 5: Mestre, é bom estarmos aqui, maravilhoso, até aí, formidável, é bom se estar ali. Eu pergunto a você, qual seria a sua atitude de estar diante da glória do Filho de Deus, irmãos? É muito bom. Até aqui eu concordo com Pedro, até aqui eu concordo com ele, que alegria não é participar vendo a glória de Cristo sendo revelada diante dos olhos deles. E Pedro diz, bom estarmos aqui, até aqui tudo bem, não há problema nenhum, querer se estar perto da presença do Senhor, participar dessa visão maravilhosa, única na vida desses discípulos. Mas o problema é quando continua. Olhe comigo, bom estarmos aqui. O erro começa aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. O que está acontecendo aqui, meu irmão? O que acontece aqui é o que acontece com muitos crentes. O que está acontecendo aqui é o equívoco de muitas igrejas, é o equívoco de muitos crentes. O que está acontecendo aqui com Pedro é que Pedro não entendeu, ele não compreendeu de quem se tratava. Pedro não compreende de quem está diante dele.
Pedro não entendeu quem está diante dos olhos dele. Pense você, aquilo que estava internamente está sendo exposta exteriormente. O Cristo como Deus exposto diante dos olhos dele. Não é a humanidade dele, é a glória dele, é o poder dele diante dos olhos daqueles homens, daqueles discípulos. Pedro não entende isso. E Pedro, no seu pensamento agora tão pobre, tão equivocado, ele não quer sair do monte, ele não quer descer, não. Eu quero ficar aqui agora para sempre. E para a gente ficar aqui para sempre, eu vou construir uma tenda para o Senhor, uma tenda para Elias, outra tenda para Moisés. Vamos ficar aqui, Senhor, porque bom é estar aqui. Ô meu irmão, deixa eu chamar a tua atenção. Tem gente que se pudesse morava dentro da igreja, não morava. Tem gente que se pudesse vivia só no glória, aleluia e oba-oba. O problema é que não é isso. A manifestação da glória era a necessidade de cumprir, de mostrar, de provar a sua própria palavra, de confirmar as pregações de Elias e de Moisés. Era para isso. Mas Pedro não entende. Pedro quer morar ali. Pedro não entende que não dá para fazer casa terrena para quem é espiritual. Pedro não entende que Deus não habita em mãos feitas por homens. Pedro não compreende isso. Pedro erra, Pedro falha no seu pensamento, na sua ignorância. Então ele quer ficar ali para sempre. Pedro quer a suspensão do sofrimento. Pedro quer a suspensão da dificuldade. Porque os homens na época, eles não queriam saber de sofrimento. Nós falamos sermões atrás. Os homens não queriam perseguições, eles queriam glória, bênção e poder. Mas a questão aqui da apresentação, da manifestação da glória, não é só glória. Viver com Cristo não é só poder. Viver com Cristo também é sofrimento, é perseguição. Da mesma forma, a transfiguração, a presença de Elias, de Moisés, está mostrando que a perseguição continuará, que o caminho até a cruz é caminho de sofrimento. Pedro não entende, como muitas pessoas hoje não entendem. Pessoas só querem ficar vivendo atrás de bênçãos e vitórias. Ah, Senhor, bom é desfrutar das suas bênçãos e vitórias. Quão bom seria se pudéssemos permanecer e que isso parasse aqui mesmo, e que o sofrimento acabasse. É isso que muitas das vezes nós, como seres humanos falhos e pequenos, é o que nós desejamos às vezes. Nós não queremos sofrimento, nós não queremos perseguições, mas o que Marcos vem nos apresentar é dizer: seja bem-vindo, apesar da glória manifestada diante dos olhos de vocês. Seja bem-vindo, apesar do grande poder que vocês estão vendo, apesar de tudo isso, sejam bem-vindos, porque Cristo está dizendo: a perseguição, o sofrimento continuará até a morte e morte de cruz. Seja bem-vindo ao Evangelho da cruz. Seja bem-vindo. Não é só de glória, não é só de poder, mas é sofrimento, é negar a si mesmo, tomar cada um a sua cruz e segui-lo. Moisés e Elias só vieram preparar uma preparação. João Batista, que é a continuidade do profeta Elias, ele veio preparar e dar continuidade na preparação do caminho. Eu vos batizo com água, mas vem um após mim que é mais poderoso do que eu. Ele veio dar continuidade naquilo que o profeta profetizou sobre a vinda do Messias. Ele veio dar continuidade sobre o mandamento do Senhor no Antigo Testamento. João Batista veio preparando o caminho, e o caminho de João Batista foi a sua cabeça numa bandeja. Caminho dos profetas, caminho de Moisés foi de sofrimento. O nosso caminho
não será diferente. Seja bem-vindo ao Evangelho da cruz. O versículo 6 vai dizer: pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A grande verdade que Marcos está tentando dizer: quando nós não sabemos o que dizer, vamos ficar quietos. Quando nós não sabemos o que falar, ficamos quietos. Quando nós não sabemos o que dizer, o que expressar, e às vezes das manifestações de Cristo, ficamos quietos. Não nos precipitemos, não nos adiantemos, mas fiquemos quietos e percebemos e notemos a manifestação de Cristo. Essa é a precipitação de Pedro, com a atitude de tomar a palavra, com a atitude de tomar a palavra na conversa de Moisés e Elias com Jesus. Pedro mostra então a essência da irreverência diante daquilo que é sagrado. Ele mostra a sua irreverência diante daquilo que é santo, diante daquilo que é puro, diante daquilo que é sagrado. Ele mostra isso ao sugerir a construção de 3 tendas. Ao demonstrar o desejo de permanecer no monte, Pedro mostrou então não ter compreensão da natureza do discipulado, que não consiste apenas de montes, que não consiste apenas de glória. Porque ele não sabia o que dizer, então ele diz qualquer coisa que vem na cabeça. Diante dessa postura ficamos quietos, quando nós não sabemos o que dizer. Versículo 7, a seguir veio uma nuvem, e aqui a voz de Deus, a voz do Pai, versículo 7 e 8, a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele, senão Jesus. Ao interromper a fala de Pedro e fazer a sua voz ouvida, o Pai declara que Jesus é seu filho amado. A segunda coisa é que a sua ordem é para que os discípulos ouçam em vez de lhe fazer sugestões. Deus então se manifesta, assim como ele se manifestou no batismo de Jesus. Logo depois da pomba representando o Espírito Santo, o céu se abre e Deus diz: esse é meu filho amado em quem me compraz. E agora nessa feita não é diferente. Logo após da fala de Pedro, então Deus se apresenta. Ele diz, versículo 7: este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele, senão Jesus. Por quê? Por quê? Preste atenção que o Deus não falou: isso, houve Elias, isso, houve Moisés. Não. Quando eles olharam de relance, Elias e Moisés já não estavam mais. Quem estava diante deles? Jesus. O que Deus Pai está dizendo? Qual é o significado? O significado que após a voz do Pai, os discípulos não veem nem o Moisés e nem Elias, mas unicamente a Jesus. E isso confirma que é Ele o centro de toda a revelação. Isso significa que Cristo, o Deus Pai, está mostrando que Cristo é o centro de toda a revelação, quer dos profetas, quer da lei. Cristo é o centro de toda a revelação. Então o Deus Pai diz: a Ele ouvi. Essa coisa é extraordinária. Talvez se fosse nos nossos tempos, já estaríamos idolatrando Elias e Moisés. Aí Deus, na sua maravilhosa graça, Ele disse: não, ouvi esse que está diante de vocês, ouvi o meu filho amado, dando a ordem nos discípulos: faça tudo o que ele vos mandar.
ouve a Ele, ouve o meu filho, confirmando que Cristo é o centro, não é Elias, não é Moisés, não é Maria, não é mais ninguém a não ser Cristo Jesus. A grande questão é quais os efeitos da transfiguração na vida desses discípulos. Quais foram os efeitos da transfiguração na vida deles? Os efeitos é que eles se tornaram testemunha da majestade de Jesus. Eles se tornaram testemunhas. Olha comigo o versículo 16. Eles se tornam testemunhas de Cristo Jesus. Os efeitos dessa transfiguração o significativo desta transfiguração na vida e o efeito da transfiguração na vida desses discípulos é que eles entenderam que a manifestação da glória de Cristo não estava apenas na mudança de sua aparência, mas principalmente no amor declarado pelo Pai. O versículo 17 e o versículo 18, nós vemos ali, abra comigo rapidamente, segunda epístola de Pedro. Nós vamos ver isso, que eles são testemunhas. Capítulo 1 de Pedro, 2 Pedro, o versículo 6, com o conhecimento, o domínio próprio. Capítulo 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Eles se tornaram testemunhas oculares da majestade de Jesus Cristo. A segunda coisa que esta transfiguração causou nos seus discípulos é que eles entenderam a manifestação da glória de Cristo. Veja comigo o versículo 17 e o 18. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Eles entendem a manifestação. A terceira coisa, para encerrarmos, dos efeitos dessa transfiguração, eles aprenderam que apesar da experiência ter sido magnífica diante dos olhos deles, sua fé e de seus convertidos jamais deveria ser a experiência como fundamento, mas sim a palavra de Deus como fundamento. Olha comigo o versículo 19 ao 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e essa estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo que primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Os efeitos da transfiguração, para guardarmos bem, se tornaram testemunhas oculares, entenderam a manifestação da glória de Cristo. E a segunda coisa, não tomaram a experiência como fundamento. O grande problema é que as pessoas vivem de experiências, mas não vivem pela palavra. O fundamento deve ser a palavra de Deus, deve ser a Escritura e não experiência. Experiência não transforma a vida de ninguém, experiência não converte ninguém.
o que converte o pecador é a palavra de Deus. Pedro deixa bem claro, é pela a palavra de Deus. Diante da manifestação da glória de Cristo, qual será a nossa postura nessa noite? Qual será a nossa resposta diante da transfiguração de Cristo, que veio mostrar, que veio confirmar, que veio dar continuidade no sofrimento de Cristo, que veio nos trazer também a segurança, que veio nos trazer fé, que veio nos trazer refrigério para a nossa alma. Meus irmãos, o que eu quero dizer para você nesta noite: permaneça fiel até a morte, fique firme, porque essa transfiguração também nos traz segurança, nos dá fé, nos dá garantia que a boa obra que Cristo começou em nós, Ele é fiel para terminá-la, para completá-la até o último dia, e nesse grande dia estaremos totalmente transformados plenamente para a glória de Deus Pai. Esses são as causas e os motivos da transfiguração, dele se apresentar diante dos discípulos e deles compreenderem que a palavra de Deus, que Cristo Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Curva a tua cabeça.